Você já ouviu falar em condenação? Condenação, segundo os atos jurídicos, é o resultado de um julgamento onde um tribunal chega à conclusão de condenar ou absolver um réu, alguém que está ali diante da tribuna para ser julgado. Embora algumas pessoas não cometam delitos, crimes, porém existem situações em que somos julgados, subjugados e muitas vezes até condenados, mesmo sendo inocentes. Você sabia que a palavra de Deus também traz resultados sobre a condenação? E que tipo de condenação somos todos nós sujeitos? A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, olhando lá de cima, não viu um justo sequer na face da terra. E ele se fez justiça por todos nós. Essa justiça foi entregar Jesus Cristo como unigênito Filho para morrer na cruz por todos nós, pelos nossos pecados. E o que é o pecado? Pecado são circunstâncias que nos afastam de Deus, ligado à desobediência, a um tipo de desordem, a um tipo de crime para a nossa alma. Mas temos uma esperança, porque está escrito, Romanos capítulo 8, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos e somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O texto retrata o resultado do nosso julgamento diante do tribunal celestial. E o resultado é andar segundo o Espírito de Deus operando em nossas vidas. Quando nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, nós estamos livres da condenação do pecado, vivendo a justiça de Deus, porque já não vivemos na nossa vontade carnal, mas mortificamos a nossa vontade carnal, esses desejos que operam na natureza pecaminosa da carne. Agora, se nós estamos sujeitos ao Espírito de Deus, andamos livre da condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há agora, no momento em que você está livre para se envolver com o Espírito de Deus e ser guiado por esse Espírito para fazer a vontade do Pai Celestial. Essa condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo os ensinamentos já revelados e provados pelos nossos antepassados, e também em tempos oportunos para glorificarmos a Deus, segundo o seu Espírito Santo, que também testifica com o nosso espírito que somos herdeiros desta promessa. Se vivermos segundo a lei, a palavra de Deus deixa bem claro aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado, da morte. A lei que foi imputada aos nossos antepassados, no tempo de Moisés, ela simplesmente justificava e gerava a morte. Vindo Jesus Cristo como Filho de Deus, nos livra da lei da morte, quando nós mortificamos nossa natureza carnal e andamos segundo o seu Espírito Santo. É muito profundo a palavra de Deus. E bem claro, se nós andamos e vivemos, se temos sentido o Espírito de Deus em nossas vidas, logo nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus e vivemos as promessas de Deus para nossas vidas. Porém, se nós não sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, logo podemos ter a convicção de não sermos herdeiros, nem estar participando dessas promessas como filhos amados, herdeiros por meio da adoção que vem através de Jesus Cristo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que o Senhor continue nos abençoando, trazendo através do seu Espírito Santo as revelações da sua palavra para nossas vidas. Reflita na palavra de Deus. Medite dia e noite na palavra do Senhor Jesus Cristo, para que possas alcançar as promessas de Deus que vêm por meio de Jesus Cristo para a sua vida, para nossas vidas. Nós somos o Ministério Princípio Eteme,
Trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus.